Se não for com segurança, se não for replicável, se não aplicar essa metodologia que eu estou mostrando para vocês hoje, talvez vocês não consigam, de fato, ter um resultado significativo e consistente no tempo, para que vocês percebam que vale a pena. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Adilson Zambiasi e nesse canal eu trago conteúdos para te levar ao caminho da paz financeira. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente, porque eles são feitos para que você consiga encontrar o caminho da paz financeira. Então vamos lá. Seguindo, quais são as categorias de gastos que a gente vai utilizar no nosso exemplo aqui, que eu vou chamar de exemplo, tá? Vamos começar simplificando, como eu falei para vocês. Não tornar isso um problema na hora de fazer, porque a gente não vai acabar desistindo. Então vamos trazer só essas duas contas, essas duas categorias, desculpa. A categoria dos gastos essenciais, das contas essenciais e das não essenciais. E por que apenas essas duas? Para a gente simplificar o entendimento, né? Porque a gente pode sim depois, se quiser, subcategorizar, né? Abrir novas categorias dentro das categorias se a gente quiser, né? Porque nessa avaliação inicial aqui, nessa metodologia, a gente avalia só o gasto. Então, para mim, eu entendo que se a gente fizer só essencial e não essencial, num primeiro momento, vai nos atender. Tá? Então, a gente só vai analisar gastos aqui. E é importante entender por etapas, né, como estão os gastos, analisar por onde podemos reduzir e descobrir quanto é possível economizar. Se a gente começa a criar muitas categorias, a gente acaba não olhando para esse aspecto de entender por uma etapa mais simples. A gente esquece daquilo que é importante, que é avaliar a conta. E a gente está focando em subcategorizar. Vou criar uma categoria diferente aqui agora. Mas para isso aqui precisa uma outra categoria. 2 categorias é o suficiente para fazer o trabalho e começar. Ok, se você já tem habilidade e quer colocar a abertura, tranquilo. Mas para as pessoas que estão começando, não inculquem muito em abrir as categorias. Busquem fazer essencial e não essencial, que vai ajudar muito a vocês vencerem essa primeira etapa para fazer esse trabalho de avaliação, tá ok? A primeira lista, vamos colocar os gastos essenciais aqui. Eu trouxe os principais exemplos aqui e alguns eu tenho em comum aqui. Então, gastos essenciais seriam o aluguel e condomínio, porque se a gente deixar de pagar, a gente não vai ter que mudar, né? Vai ter que ir para a rua. Ou a prestação do imóvel, que depois de um tempo começa a ser... A gente pode ter o imóvel tomado se não pagar a prestação. Alimentação, porque é para nossa... faz parte da nossa sobrevivência, a gente precisa, né? Então essas contas, todo mês a gente tem ela e não vai deixar de ter. Água, energia elétrica, transporte e plano de saúde, caso vocês tenham. Então eu coloquei essa aqui como uma lista de itens essenciais. Vocês podem colocar todos os itens que vocês entendem como essenciais. E dentro de alimentação, obviamente que vocês vão abrir os vários itens que vocês têm de alimentação. E avaliar aqueles itens. O que eu estou comprando de alimentação? É bom que vocês abram isso, uma subcategoria para cada item. Porque a gente consegue olhar item a item na nossa lista, por exemplo, de supermercado, que a gente pode economizar sim. Então vai precisar que vocês abram alimentação. A água não, né? Energia elétrica não precisa abrir. Então a conta está fechada. Agora a forma de avaliar, sim, né? A gente vai acabar olhando com mais detalhe. E claro, eu coloquei ali também o vestuário, né, pessoal? O vestuário pode ser essencial. Talvez ele não seja essencial todos os meses, mas em determinadas épocas a gente precisa comprar roupa, né? Então eu não tô levando em consideração aqui a moda, né, pessoal? E a nossa lista de não essenciais. Eu estou colocando aqui como, por exemplo, restaurante, viagem de final de semana, serviço de TV por assinatura, internet,
limpeza do imóvel que a gente paga, né, uma faxina, a manutenção de alguma coisa em casa que a gente precisa fazer e que não é essencial, ou seja, pode esperar, né, talvez não aconteça todo mês, então, provavelmente não tem essa necessidade de colocar como essencial. E a atualização de itens de tecnologia, ou seja, a compra de itens de tecnologia como celulares, notebook, televisão, enfim, aquilo que vocês têm no consumo de vocês e que é uma atualização, tipo, vocês já têm o equipamento, mas estão comprando um novo porque o antigo já está um pouquinho defasado, ele funciona muito bem ainda, mas vocês querem trocar. Então, essa é a lista que eu usei como não essenciais. De novo, vocês podem ter itens muito diferentes desses na lista de vocês de itens não essenciais. Essa lista vocês têm que fazer de acordo com a realidade de vocês. E aí vem a parte de avaliar a lista. Agora é que de fato começa o trabalho, tá, pessoal? E vocês vão ver que é rápido aqui. Eu tive que fazer toda essa base porque a repercussão desse trabalho é que é importante. Então agora na lista é que a gente aprende como é que vai fazer aplicar a metodologia, tá? Então vamos lá, nos itens essenciais abertos um a um. Aluguel e condomínio. Bom, a gente tem um custo de aluguel e condomínio que geralmente é bem significativo na nossa lista de gastos. Ela representa, às vezes, até 30% daquilo que a gente ganha, às vezes até um pouco mais, né? Ou o aluguel ou a prestação, que a gente vai ver em seguida. Mas o aluguel e condomínio, eles consomem boa parte do nosso ganho. Então é importante que a gente avalie, tá? Então eu coloquei os itens aqui para o aluguel e condomínio que a gente deve avaliar para ver se a gente pode reduzir ou não. Pode acontecer de alguns itens que a gente não vai reduzir, mas é importante a gente fazer uma reavaliação. Porque às vezes a gente, num item desses, está fora da realidade e tem alternativas. É óbvio que às vezes não tem, mas por que a gente não dá uma repassadinha e ver se pode ou não reduzir um valor? Isso pode, e para algumas pessoas, pode fazer uma grande diferença. Então vamos lá, avaliação. O valor está compatível? Ou seja, será que o valor de aluguel e condomínio que você está pagando, que está na lista dos seus gastos, está compatível com duas coisas. Primeiro, com o seu salário e segundo, com os aluguéis da região. Será que você não pode negociar esse valor de aluguel e condomínio? O condomínio às vezes não, né? Mas o valor de aluguel, será que você não consegue negociar? Então é importante colocar na sua avaliação se o valor está compatível, tanto com o seu salário, quanto com o preço dos aluguéis na região que você mora. Talvez você possa, de repente, dar uma verificada se está dentro, se os valores são compatíveis, ou se tem muita diferença. Você pode mudar para um imóvel similar, pagando menos, né? E a outra questão na avaliação é a logística. Onde você mora? Às vezes a gente mora num local e a gente acha que está pagando barato, mas a gente não fez a conta do transporte, do combustível que a gente gasta, do serviço de aplicativo de transporte que a gente gasta, de ônibus mesmo. E no final das contas a gente tem um custo muito mais elevado entre o aluguel e o transporte e que a gente poderia reduzir se a gente fosse pagar um pouco mais caro um aluguel e morar num lugar mais próximo do trabalho ou mais próximo de um transporte público. Enfim, a logística no momento da avaliação é importante porque ela vai acabar fazendo com que o custo total de transporte e aluguel ele seja diferente. Então é bom avaliar se onde você está morando você não está tendo mais gastos com transporte do que se você fosse morar num lugar diferente onde essa logística representasse um custo menor. Acho que deu para entender, né, pessoal? E o tamanho do imóvel? Ele está compatível? Será que você não está morando num imóvel muito grande? Será que você não tem muitas coisas dentro do imóvel? E que se você fosse mudar para um imóvel menor, você teria um custo menor? Eu sei que você pode estar pensando aqui, mas o cara nem sabe onde eu moro. Isso é só uma avaliação, pessoal. Às vezes a gente não se dá conta que está morando num imóvel caro
grande que a gente não faz uso dele todo. Ele está representando um valor elevado do nosso gasto e a gente poderia economizar esse dinheiro para depois morar num lugar melhor. Ou então para poder viajar. Enfim, essa diferença no final de um ano pode estar representando, vamos lá, vamos supor que você economize R$200 mudando para um outro imóvel que te atende do mesmo jeito, só porque ele é um pouco menor, na mesma localização. R$200 por mês são R$2.400 no ano. Dá para você fazer uma bela viagem, dá para você pagar um curso de repente, dá para fazer muitas coisas que você gostaria de fazer. Ou então você pode economizar esse dinheiro durante mais tempo para ajudar a dar entrada num imóvel seu. Enfim, é bom avaliar se o tamanho do imóvel é compatível, né? Ou até você vai acabar percebendo que seu imóvel é muito pequeno e que você precisa fazer algumas coisas. Ou até você quer botar um negócio junto com o seu imóvel, no seu apartamento, na sua casa. E você vai pagar um pouquinho a mais, de repente, mas vai conseguir fazer com que o seu imóvel também seja a sede do seu negócio. E você vai conseguir ter um retorno maior. Também é para pensar nisso, nessa avaliação. E na alimentação? Será que o consumo que a gente está tendo na nossa alimentação está coerente com a nossa realidade? Os itens que a gente está consumindo, eles são importantes e a gente deve manter? Será que nós estamos desperdiçando alguma coisa? Está tendo muito desperdício de itens? Tem como observar isso? Às vezes a gente tem itens de alimentação que também representam um valor significativo do nosso custo mensal e a gente não está vendo, a gente está colocando coisas fora, tem coisas que estão vencendo, porque a gente não está olhando para a quantidade que a gente está comprando. Então, se a gente prestar atenção, talvez algumas pessoas vão conseguir reduzir olhando para esse aspecto. E também para os preços, né, para a qualidade do produto que vocês estão comprando. Será que não tem um similar, com um valor bem menos expressivo e que vai representar uma economia e que vocês podem fazer sem perder qualidade de vida? Então é importante olhar para isso, tá, pessoal? Quais são as alternativas que existem? Vou colocar de novo aqui para vocês. Então é o consumo. No consumo, a quantidade está sendo desperdiçada, a qualidade, né, do que vocês estão comprando e quais alternativas, olhar com carinho para quais alternativas que tem. E quando a gente fala de alimentação, naturalmente a gente está falando também de saúde. Eu não coloquei gasto com farmácia aqui, né? E é um gasto essencial para muitas pessoas. E é importante também fazer essa avaliação para a farmácia. Eu não coloquei esse item na lista aqui, porque felizmente eu não gasto quase nada com farmácia, então para mim não é essencial, eventualmente, né, um remédio, um analgésico, enfim, para um resfriado, para uma dor de cabeça. Mas para quem tem isso é importante olhar para o gasto com farmácia, por exemplo, e olhar quais alternativas tem. Então, eu falei de farmácia porque alimentação também é saúde. Será que a alimentação que a gente está tendo, o que a gente está comprando, além de representar um custo elevado, é o melhor que a gente está fazendo pela gente mesmo, para ter uma vida longa, para ter saúde? Será que está nos prejudicando? Aproveita para fazer essa avaliação também nesse item essencial tão importante que é a alimentação e que você pode melhorar não só o custo disso, mas também a sua saúde. Pensa nisso, nessa possibilidade na hora de fazer essa avaliação. Isso também pode te trazer resultados bem interessantes no momento, no longo prazo. E aqui eu botei a água como custo essencial, né, pessoal? A água que a gente não vive sem. Será que o consumo de água nosso está coerente com a nossa realidade? Será que a gente não está desperdiçando? E a água, pessoal, às vezes eu conheço pessoas que têm contas elevadas de água e que tinham antes e não percebiam que tinham um vazamento em casa. Será que você não tem uma torneira que está pingando e você não arruma? Ou um vazamento de um cano? Dá uma olhada no hidrômetro de vocês. Quando vocês fecham a torneira, todas as torneiras, seu hidrômetro não continua rodando, porque aí você tem um gasto que é dinheiro
indo embora todos os dias. E às vezes representa uma conta de água caríssima e que você podia estar economizando. Aí você vai pagar um encanador para arrumar e depois disso você vai economizar. Então é bom olhar para isso. Às vezes não nos engana, né? A conta d'água, ela às vezes é grande, você acha que gasta aquilo, mas se não está coerente, é bom entender a conta de água e saber se vocês estão gastando essa água mesmo ou se tem um vazamento. Como é que a gente olha para a conta d'água? É só ver o valor do metro cúbico e quantos metros cúbicos você gasta. Multiplicando isso, vocês vão ter o valor da conta. E o número de metros cúbicos, ele representa o quanto você gasta. Se você olhar para isso, será que você está gastando o que é coerente com a sua família? Dá uma olhada nessa conta. Então, por isso que eu coloco aqui desperdício e as as perdas desconhecidas, né? E coloquei aqui para vocês lembrarem, olhar o hidrômetro e vazamentos. E quais alternativas tem para melhorar alguma coisa do consumo de água? Será que, mas aí vai me dizer para reduzir o meu consumo de água, eu vou beber menos água? Não, beber menos água não, mas talvez olhar e orientar a família, pedir para a família dar um apoio no momento que escova os dentes, no momento que toma banho. Isso, se a família é grande, vai dar uma diferença enorme no final do mês que você pode economizar. Mas eu vou perder qualidade de vida. Vai perder, a gente não perde qualidade de vida fazendo economia desse tipo, né, pessoal? Porque a gente está falando aí em desperdício. Será que um banho de meia hora não faz o mesmo efeito que um banho de 10 minutos? Ok, às vezes você pode estar pensando, eu mereço tomar um banho de meia hora. Sim, você merece botar dinheiro fora, você está botando dinheiro fora. Porque em 10 minutos você toma um banho relaxante, consegue aproveitar bem e olha, dá para fazer até em menos. Mas é claro, cada um sabe onde aperta o seu calo. Se você não quer fazer concessões, e eu não estou dizendo, o que é perder qualidade de vida para mim com o banho? É se eu tiver que parar de tomar banho. Mas se você continua tomando banho, continua usando aquele benefício e parando com o desperdício, você não está perdendo qualidade de vida. Ao contrário, você está aprendendo a economizar um recurso, inclusive, muito valioso para todas as pessoas. Tá? Não estou querendo dar lição para ninguém, mas às vezes a gente não se dá conta disso. E uma família com 2 a 5 pessoas que economiza nessas pequenas coisas, vai ter um grande resultado lá no final. Vai poder viajar no final do ano com a família, às vezes só economizando água. Pode acreditar. Existem casos reais disso. Tá, pessoal? Então eu só quis deixar isso bem frisado, porque às vezes a gente não se dá conta disso, né? E aí não sabe por que não consegue economizar dinheiro no final do mês. Gastos essenciais como energia elétrica. É a mesma coisa. Será que com a energia elétrica o meu consumo está coerente? Toda a minha iluminação é necessária? Deixar as lâmpadas acesas o tempo inteiro? Deixar equipamentos em stand-by? Esse banho que, além de usar água, se o chuveiro for elétrico, gasta energia? Um banho de meia hora, você não tem ideia o consumo que um banho de meia hora tem. E se a família é grande, o teu consumo de luz, ele pode representar uma economia fascinante no final do ano. Final do ano, estou falando no final do mês, mas se somar no final do ano. E há quanto tempo você vem gastando energia elétrica e pagando caro a sua conta de luz, e a luz está cada vez mais cara, e você não parou para olhar para isso? E aí você só reclama porque não consegue economizar. E uma conta de luz pode ser bem cara quando a gente não olha para esse aspecto da economia. Então, continuando aqui, pessoal, então desperdício, principalmente com aquecimento e refrigeração, né? É claro que às vezes a gente não consegue economizar, porque aí o calor pode estar impondo uma necessidade de a gente ter um ar-condicionado, de usar esse ar-condicionado, mas é usar racional para a gente não perder qualidade de vida, mas ao mesmo tempo a gente não rasgar dinheiro, né? E também perdas desconhecidas com energia elétrica. Às vezes uma instalação muito antiga ou equipamentos antigos. E, como eu falei, aqueles equipamentos que ficam sempre ligados, né, pessoal? E quais são as alternativas que a gente tem? Olhar para as alternativas que a gente tem para economizar energia elétrica. E tem alternativas.
Então, só vou dar uma paradinha aqui para a gente falar, né, na alimentação, se você reduzir um pouco, na água, se você reduzir um pouco, na luz, se você reduzir um pouco, eu tenho certeza que essas 3 contas, vamos supor que lá no aluguel e na prestação do imóvel a gente não conseguiu nada, né? Mas na alimentação, na água e na luz, sem perder qualidade de vida, a gente consegue reduzir. Talvez essas 3 contas juntas, revisadas, nos dê uma economia bem significativa e que pode representar uma felicidade no seu bolso no final do mês e aquelas outras felicidades que a gente falou. E no longo prazo, a sua habilidade em olhar para isso sem perder qualidade de vida, com racionalidade e todo mundo feliz, né? Então, com energia elétrica aqui é a mesma coisa. A gente olha para as alternativas que tem para que você possa economizar. Converse com as pessoas, pesquise formas de economizar energia elétrica sem perder qualidade de vida. E vocês vão encontrar muita coisa na internet, no próprio YouTube, aqui no YouTube, e vocês vão se surpreender com o que vocês vão conseguir fazer com essa conta de luz aí. E transporte, será que é possível a gente economizar com transporte? Então é outro item aqui da nossa lista de gastos essenciais que a gente pode reavaliar. Né? A gente usa o transporte o tempo todo. Será que a modalidade que a gente está usando é a mais barata? Será que é a mais econômica e também não muda a nossa qualidade de vida? Então é bom avaliar se eu estou usando muito Uber e poderia em algumas situações usar ônibus, ou se eu posso usar ônibus, se eu posso usar Uber e deixar de usar ônibus. Enfim, vocês precisam olhar para as possibilidades no transporte e olhar se é possível reduzir de acordo com a necessidade que vocês têm, com a quantidade do uso, qual é a qualidade que vocês querem e se está atendendo algum propósito. Como assim atendendo algum propósito, Adilson? Às vezes a gente tem o transporte simplesmente para... Vamos supor que o teu carro está na garagem, tá? E você não usa ele para alguma coisa que ele dê retorno. Então, será que você pode trocar o transporte, o carro, por um transporte mais barato e às vezes até o Uber? Porque quando você está usando o Uber, e eu estou falando que Uber, né, na verdade é transporte por aplicativo, você pode sim fazer uma economia, inclusive de manutenção do seu carro. Você não está gastando só, deixando de gastar combustível. Você está deixando de gastar com manutenção, com pneu. Você não está correndo riscos, né, com um acidente, enfim. Então é importante pensar. Agora, se você tem um carro e você usa ele para ganhar dinheiro, você faz, por exemplo, o uso dele com um transporte por aplicativo, ou você faz frete, vamos lá. Enfim, você usa esse transporte que você tem para alguma coisa que lhe dá retorno, daí é outra história. Aqui, em vez de você reduzir, ele está colocando dinheiro no seu bolso. Então, esse transporte para você, ele tem um uso diferente daquele que não dá o retorno, né? Então, olhar para as alternativas também de transporte que vocês têm é importante. Plano de saúde. Eu coloquei como essencial aqui o plano de saúde porque às vezes a gente tem e não quer abrir mão dele, e às vezes tem pessoas na família que dependem de um plano de saúde. E se a gente não quer abrir mão dele, a gente precisa revisar. Será que a cobertura desse plano de saúde é a cobertura que está adequada? Às vezes a gente não revisa isso e está pagando muito caro. Eu vou contar para vocês aqui uma experiência minha. Eu paguei durante um bom tempo um plano de saúde com uma cobertura muito boa, mas eu não sabia que dentro da mesma empresa do plano de saúde eu poderia reduzir o meu plano, vejam bem, em 2/3 do valor. 2/3 do valor. Vamos supor que eu pagava R$1.000 de plano de saúde, eu passei a pagar R$330, R$350. É só uma forma de exemplificar, tá, pessoal? O valor não é esse, mas só para entender melhor. Então, pense, eu reduzi em R$660 um plano de saúde que me dava uma cobertura igual. Ele só excluía alguns hospitais e alguns laboratórios para fazer exames. E eu continuei tendo acesso ao mesmo serviço, só em locais diferentes, sem comprometer nada da logística, ou seja, ou que eu não tivesse muito acesso, enfim, me atendeu do mesmo jeito, economizando todo esse dinheiro. E olha só, durante muitos anos, durante, eu diria,
em 6 anos eu paguei um valor que eu não precisava pagar, porque eu não conhecia esse método. Eu não olhava, eu não avaliava essas coisas. Olha só a economia que você pode ter. Então, reavaliar o plano de saúde é bem importante pela cobertura, qual é o tipo de participação que você tem, qual é a rede conveniada para ver se te atende, e olhar para essas diferenças de valores. Enfim, e conversar com o seu agente para ver qual é a alternativa que tem. Entrar no site da operadora, né, do plano de saúde para olhar para isso. Talvez você possa ter uma economia bem significativa e que vai te ajudar muito com isso, sem perder qualidade de vida, sem perder o plano de saúde. Não é cortar o plano de saúde definitivamente, porque aí seria, né, um problema e não é isso que a gente quer. E agora os gastos não essenciais. Aí comecei aqui pelo restaurante, né? Se a gente vai no restaurante, com que frequência, se a gente já deixa um dinheiro reservado. E falando de gastos não essenciais, né, pessoal? São aqueles gastos que a gente pode cortar e que eles não vão fazer diferença, né, na nossa vida, não vão impactar na nossa vida, mas eles tiram um pouco do nosso bem-estar, né, daquele prazer que a gente tem de fazer algumas coisas e que a gente, obviamente, a gente merece. Só que em algumas circunstâncias da vida a gente começa a, de repente, ter algumas dificuldades e é bom revisar isso. Ou então a gente passou um pouquinho da conta e saiu da nossa realidade. A gente está fazendo muito gasto não essencial naquele momento. Talvez a gente precise parar para dar uma revisada nisso e depois de reavaliar, de reduzir alguns gastos, a gente consegue manter, só mudar a frequência, ou então vai passar a olhar para uma forma de ganhar um pouco mais, de aumentar a sua receita para manter esses gastos. Mas aqui a gente está só revendo, né, os gastos por conta de olhar a maneira de a gente reduzir o valor no final do mês. Né? E reduzir esses valores pode ser importante. Tá? Então, voltando aqui para o restaurante, né, eu coloquei como primeiro exemplo, aí vão ser as contas de vocês, mas o exemplo do restaurante. O dinheiro já está reservado previamente, ou seja, depois de todos os essenciais, eu já tenho dinheiro reservado para o restaurante. Quanto representa no nosso rendimento atual? É coerente? Eu quero continuar gastando isso? Com que frequência está indo no restaurante? Será que não dá para reduzir isso sem perder qualidade de vida? De vez em quando fazer comida em casa é mais barato, ou convidar os amigos para comer em casa, fazer um racha entre os amigos numa janta que você faça na sua casa ou na casa deles. Enfim, maneiras de melhorar esse custo, de reduzir esse gasto que não é essencial. E principalmente olhar para esse gasto, se você deixasse de fazer ele, você estaria de repente pagando melhor algum outro custo. Ou seja, ele está comprometendo um custo importante para você que não é o restaurante. E quais alternativas que você tem. Então, se vocês pararem para perceber, para todos os gastos essenciais e não essenciais, a lógica é a mesma, tá, pessoal? Está quase terminando aqui. Fiquem até o final para que vocês recebam aí o bônus, né, que eu prometi. Então, continuando aqui, a viagem de final de semana, que é não essencial, né? Será que o dinheiro também está reservado previamente? Quanto ela representa do seu rendimento atual? Com que frequência a gente está viajando? Será que tem que viajar todo final de semana? Será que é importante? Será que é muito importante? Não dá para fazer um programa diferente que vá reduzir o seu custo? Será que é esse o custo que está representando, de repente, um extrapolamento do seu custo mensal? É o que está fazendo você gastar além da conta? É bom fazer essa avaliação e olhar para as alternativas que você tem para melhorar isso. Depois vem serviço de TV por assinatura, que também, né, às vezes a gente tem um serviço que a gente não usa. Olhar para ele se ele traz algum retorno, se ele está sendo aproveitado por você ou pela família, ou se você pode reduzir o plano e o valor, olhar para conversar com a operadora para melhorar esses valores. Ou se até ele pode ser dividido com alguém. Será que tem alguém próximo de você que você pode dividir o plano, conversar com alguém, algum vizinho que você possa reduzir
o valor, de repente dividindo, e se isso também é permitido pela política da operadora do serviço. Isso é importante, não vai fazer nada ilegal. Aqui a gente está falando de formas legais de reduzir custos. E aqui o serviço por assinatura tem que ser a mesma lógica. A gente não quer fazer nada que seja ilícito e comprometa ninguém, né? A gente não fala aqui de coisas ilícitas. Tá, pessoal? E na sequência aqui, serviço de limpeza do imóvel, a faxina ou a diarista que às vezes a gente tem, né? Será que o valor é compatível? Será que a nossa necessidade é a que a gente está usando no momento? Às vezes a gente tem lá uma pessoa que cuida da nossa casa 3 vezes por semana. Será que não dá para reduzir para 2 vezes? Ou para uma vez? Ou se você utiliza 1 vez por semana, será que não é interessante mudar, pelo menos por um tempo, até você se reequilibrar para 1 vez a cada 15 dias? Será que não dá para você e a sua família fazer uma parte do serviço, de repente, mais leve e deixar para que a pessoa faça aquele serviço mais especializado durante uma quinzena? Enfim, olhar para alternativas que você possa ter para esse serviço de limpeza, que eu chamo de não essencial, porque se você precisar parar de fazer ele por um tempo, você vai quebrar o galho de algum jeito, até você poder fazer de novo, né? Será que você pode dividir as tarefas? Quais são as alternativas? Olhar para as alternativas que vocês têm para reduzir, de repente, o valor desse serviço, desse gasto não essencial. E aqui a atualização de itens de tecnologia. A todo momento, pessoal, a gente é atropelado por uma nova tecnologia, um celular novo, um modelo novo, uma televisão de um tamanho maior, de uma tecnologia de maior qualidade de imagem, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E a gente acaba cedendo a isso. Será que a gente não está comprometendo boa parte do nosso salário, gerando uma prestação, às vezes, de um monte de itens de tecnologia que saem, que a gente quer se atualizar e que a gente poderia esperar um pouco e que poderia equilibrar as nossas contas no primeiro momento? É isso que eu estou propondo aqui. Não é que você deixe de se atualizar, não é isso. É que às vezes a gente troca de celular e o celular que a gente tinha, ele atendia do mesmo jeito. É só porque ele é de uma cor diferente, às vezes tem uma tela diferente e ele faz o mesmo efeito, te atende do mesmo jeito. É só porque ele é um pouquinho diferente ou está na moda. Televisão é a mesma coisa, enfim, notebook, tablet, enfim, esses itens de tecnologia, eles acabam consumindo boa parte do nosso salário quando a gente quer se atualizar a todo momento, a cada novo lançamento. E a gente, às vezes, não tem essa capacidade financeira no momento. Então, espere para ter a capacidade financeira para você se atualizar a toda a atualização. Não é que você não deva ter ou não mereça ter, é que talvez no momento isso não esteja deixando você avançar e melhorar, né, a sua vida financeira, olhar para outras coisas, e você só tem o quê? Dor de cabeça com as dívidas que você está criando mês a mês, se atualizando com esses itens. Então, por isso que é tão importante olhar para isso. Será que eu estou fazendo? E às vezes é de uma forma inocente, você nem percebe que está fazendo. Mas é bom olhar com carinho para isso e ver o que você pode fazer para você diminuir também os seus problemas financeiros, né? Então, vamos lá, avaliação. O dinheiro está reservado previamente para aquilo? Você tem possibilidade? Qual é a necessidade de trocar esse item de tecnologia? Ele está te trazendo um retorno mesmo? Ele está te dando um retorno que é importante? Ah, não, eu trabalho com tecnologia, eu preciso desse equipamento porque ele tem uma funcionalidade X. Bom, aí é outra história, né, pessoal? E ele compromete algum outro custo? De novo, né, pessoal? Olhar para todas as alternativas que tem em itens de tecnologia que podem estar fazendo diferença no nosso custo mensal e vão fazer a gente economizar dinheiro, gastar menos dinheiro do que a gente ganha, e vão parar de comprometer uma parte, né, do nosso salário. E a lista em si da nossa sugestão terminou, e aí a gente fala aqui de outras categorias, né, pessoal? Criar outras categorias é importante de acordo com a necessidade, como eu falei antes para vocês, mas buscarem simplificar, né, e atualizar mensalmente essa lista, revisar os valores, revisar a forma de análise e praticar, né,
Os itens essenciais e não essenciais que eu coloquei aqui são exemplos. E você pode replicar isso com a sua realidade. Então, aqui essa última partezinha aqui se vocês querem criar outras categorias, podem criar, obviamente. Mas procurem simplificar, como eu disse antes, para vocês continuarem conseguindo fazer isso, não ficar maçante para vocês, quando ficar mais simples possível. E também atualizar mensalmente, porque vocês podem ter itens que vão precisar dar uma atualizada. E vocês vão gastar alguns minutos todo mês, né, na hora de olhar para a lista de vocês e revisar se pode reduzir ou não. E o principal é colocar os valores e vocês saberem quanto é que vocês conseguiram reduzir no mês, quanto é que vocês projetaram reduzir depois que tiverem a primeira referência e como é que vocês vão colher esse resultado, ou seja, olhar para o resultado de repente na conta bancária de vocês ou dinheiro em espécie, dinheiro no bolso, e olhar quanto é que vocês conseguiram economizar depois que vocês fizeram uma primeira revisão. E a cada revisão que vocês fizerem, vocês vão chegar mais perto do limite, ou seja, daquilo, olha, agora não dá mais para mexer em nada e a gente conseguiu, e olhar para esse resultado. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que é possível fazer usando essa metodologia simples, esse passo a passo de avaliar as contas de vocês. E eu tenho certeza que vocês já sabiam como fazer isso, talvez. Mas isso é o que dá segurança, porque quando você olha com esses critérios que eu coloquei aqui para vocês, que são tão simples, e eu disse isso desde o início do vídeo, porque é simples mesmo, e é replicável, vocês vão perceber que vocês estão fazendo a redução com segurança, com critério, não de um jeito maluco e que vai, de repente, causar mais problemas para vocês. E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês não percam qualidade de vida, que vocês tenham, dinheiro no final do mês, tenham sobrar dinheiro no final do mês, sem perder qualidade de vida. Só que isso passa, se isso não está acontecendo com vocês, passa pela necessidade de aplicar uma metodologia. E está aqui uma metodologia simples e efetiva para isso. Funciona para mim até hoje, tá, pessoal? Então eu tenho certeza que vai funcionar para vocês e talvez algumas pessoas já apliquem isso e tenham resultado, algum resultado parecido. Voltando aqui, o bônus que eu falei para vocês, tá, pessoal? É que esse material ele vai estar no link da descrição do vídeo. Vocês podem acessar a descrição do vídeo e clicar no link para baixar esse material aqui escrito. Se vocês quiserem consultar e não olhar o vídeo de novo, vocês vão poder olhar ali para relembrar como fazer, porque é muito simples. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam baixar esse arquivo em PDF e utilizar ele no dia a dia de vocês. Tá ok, pessoal? Eu queria agradecer por vocês terem assistido até agora. Eu desejo muito sucesso para vocês e até o próximo vídeo.